Durante a audiência pública na Câmara dos Deputados sobre os abusos cometidos pelo ministro Alexandre de Moraes nos inquéritos políticos que conduz no Supremo Tribunal Federal, o advogado Paulo Faria, que defende perseguidos políticos, apontou os perigos do crescente ativismo judicial nas cortes superiores. O advogado explicou a sobreposição de poderes, o fato de alguns membros do Poder Judiciário se atreverem a enaltecer o próprio entendimento pessoal em detrimento da norma legal e da norma constitucional, cria exatamente essa anomia legal, essa insegurança jurídica que vivemos hoje no Brasil. Faria exemplificou. A nossa Suprema Corte tem a ratione personae, a competência em razão da pessoa, ou seja, uma competência para julgar pessoas com prerrogativa de foro. Mas hoje, essa competência está estendida para julgar motoristas, jornalistas, ex-presidentes de partido e um deputado federal, violando sua imunidade formal e material, sua imunidade parlamentar. É a maior vergonha da República um parlamentar ser preso por emitir sua opinião. O advogado alertou. Estão calando jornalistas, padres, estão perseguindo caminhoneiros, músicos, cantores. Falta advogado. O que mais falta para que a população entenda que o ativismo judicial está violando? Já perseguiu advogado, bem lembrado. Então, o que falta para a população brasileira entender que o ativismo judicial é um dos maiores males que nós vivemos? Paulo Faria questionou. Nós estamos vendo membros da Suprema Corte atuando de forma unilateral, violando artigos da Constituição Federal, violando normas, o Código Penal e o Código de Processo Penal e colocando à frente o seu entendimento pessoal. A sua capacidade jurídica está limitada ao seu entendimento de que fulano é meu inimigo, por isso os rigores da lei. É o direito penal do inimigo que nós estamos praticando no Brasil? Onde é que está a liberdade de expressão? Onde é que está a liberdade de opinião, de manifestação, de reunião? Hoje, até meme é considerado um ato atentatório ao Estado de Direito, passível de prisão, quebra de sigilo, busca e apreensão. Nós estamos vivendo uma transição, o excesso abjeto do ativismo judicial. E isso veio para prejudicar e principalmente para deixar a população refém desse ativismo judicial, inclusive o próprio Poder Executivo e o Poder Legislativo estão reféns. O advogado alertou que, além do Executivo e do Legislativo, também o Ministério Público tem tido suas funções usurpadas. Faria disse, a partir da entrada de um certo ministro no Supremo Tribunal Federal, eu tenho observado que o Ministério Público virou uma peça de ficção. O Ministério Público, de acordo com a Constituição Federal, nos artigos 127 e seguintes da Constituição, é o titular da ação penal, parte dele e da autoridade policial a instauração de qualquer inquérito. Mas até isso, membros da Suprema Corte estão tomando para si, instaurando inquérito de ofício. Isso é inacreditável. O advogado afirmou, existe um princípio na teoria geral do processo, que é o princípio da inércia da jurisdição, ou seja, o juiz tem que ser provocado. Mas hoje, nós temos magistrados indicados sem nenhum voto que estão fazendo um estrago imenso no país, no Brasil. Essas pessoas estão utilizando o poder que têm, que lhes foi conferido pela própria Constituição Federal, para controlar ações do Poder Executivo e controlar ações do Poder Legislativo. Isso é ativismo judicial. No contexto atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias, como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras.
No chamado inquérito do fim do mundo e nos inquéritos dele decorrentes já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam, quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de um senador, quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa, quebra de sigilos do ajudante de ordens do presidente da República, censura de veículos de imprensa e de parlamentares, bloqueio de redes sociais de jornalistas, veículos de imprensa e parlamentares, buscas e apreensões em empresas, residências, inclusive de um general da reserva, residências de familiares e gabinetes de parlamentares, proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem, proibição a parlamentares de concederem entrevistas, intervenções no comando de partido político, entre outras. A totalidade da renda da Folha Política, assim como de outros canais e sites conservadores, está sendo confiscada a mando do ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, com o apoio e aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 14 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Está acompanhando aí pela grande rede. O tema que hoje nós vamos destrinchar, o ativismo judicial, é um tema bastante relevante, eu acho que na vida de cada cidadão, cada cidadã que está acompanhando esse debate, porque ele interfere diretamente na vida de todos nós, interfere dia após dia. O ativismo judicial, assim, contextualizando, o pontapé inicial dessa expressão foi principalmente após o fim da Segunda Guerra, quando foi criado a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, e passou-se então a ver um posicionamento mais humanístico da Constituição Federal. E exatamente nessa mutação da parte mais programática da Constituição para a parte mais humanística é que começou essa escalada do ativismo judicial. Por quê? Porque passou-se então a incrementar um subjetivismo nas decisões judiciais. Passou-se a ter mais valor a palavra, o entendimento pessoal de um magistrado, em detrimento à norma legal, em detrimento aos dispositivos constitucionais. E isso veio se alastrando, e deu início lá nos Estados Unidos, veio se alastrando e chegou ao Brasil. O ápice, que no meu entendimento, o ápice desse ativismo judicial, e que que há um ponto de início para que cheguemos a esse ponto que estamos hoje, foi o julgamento da ação penal 470, né? Todos lembram do mensalão, porque à época, até o julgamento da ação penal 470, senhor presidente, todos conheciam a escalação da Seleção Brasileira de Futebol, mas não conheciam a escalação dos 11 membros do Supremo Tribunal Federal. E hoje, o brasileiro conhece mais a escalação do Supremo Tribunal Federal do que a própria seleção brasileira. Ou seja, não sabe quem são os 11 que vão disputar a próxima Copa do Mundo. Então, essa mutação
que eu diria, constitucional, de objetivista, ou seja, pragmática, que segue o que está ali disposto nas letras da Constituição, ali nos artigos, incisos, entende-se que essa mutação veio a corroborar com o fortalecimento do que hoje todos nós conhecemos e ouvimos, doutora Mariane, do que é o ativismo judicial. Então, para que você que está em casa, para você que é leigo, para você que não entende o juridiquês, o ativismo judicial nada mais é do que a interferência do poder judiciário nos demais poderes, ou seja, violando os princípios constitucionais da separação dos poderes, da independência dos poderes. E isso veio se agravando ao longo, principalmente após a Constituição de 88, porque, por exemplo, nós temos o nosso Código Civil, que é de 2002, e que ele hoje tem uma interpretação mais extensiva, mais subjetivista, ou seja, todos os artigos do Código Civil são analisados de acordo com a Constituição Federal. Isso não é errado, isso é correto. Mas a sobreposição de poderes, a sobreposição de um entendimento pessoal em detrimento da norma legal e da norma constitucional, traz exatamente essa anomia legal, essa insegurança jurídica que nós vivemos hoje no Brasil, por conta de alguns membros do Poder Judiciário se atreverem a enaltecerem o próprio entendimento pessoal, senhor presidente, o próprio entendimento, em detrimento da norma legal e da norma constitucional. Por exemplo, nossa Suprema Corte, ela tem a sua competência para a ratione personae, ou seja, a competência da pessoa, ou seja, nós temos uma competência para julgar pessoas com foro de prerrogativa, mas que hoje essa competência está estendida para pessoas para motoristas, jornalistas, para ex-presidentes de partido, para um deputado federal que foi violentado em sua imunidade formal e material, sua imunidade parlamentar, que isso é, se não a maior vergonha da República, um parlamentar ser preso por emitir a sua opinião. Se foram ásperas, se foram ofensivas, existem mecanismos no Código Penal para que isso seja reprimido. Nós temos no Código Penal, caso alguns membros do Poder Judiciário não se recordem, nós temos os artigos 138, 139 e 140, que é a calúnia, a difamação e a injúria. Mas o ativismo judicial fez o quê? Ele fez história, é uma história negativa, porque ele colocou no banco dos réus um parlamentar federal sem ser culpado de nenhum crime, sem a existência de nenhum crime, e foi condenado. Por que ele foi condenado? No dia 20 de abril de 2022, estive no plenário do Supremo Tribunal Federal e disse em todas as letras, com todas as letras, se o deputado federal que está sendo julgado aqui, deputado Daniel Silveira, for condenado, este julgamento é um julgamento político. Porque se for um julgamento jurídico, ele será absolvido. E o ativismo judicial condenou o deputado federal Daniel Silveira a quase 9 anos de prisão por emitir a sua opinião, suas palavras, que possui imunidade de acordo com o artigo 53 da Constituição Federal, quaisquer palavras e voto. Ou seja, então nós temos que tirar essa palavra quaisquer e colocar depende. Porque se a expressão quaisquer engloba toda e qualquer palavra proferida
pelo parlamentar, e aqui eu quero dizer que o parlamentar ele não é parlamentar quando ele sai da casa, ele é parlamentar 24 horas por dia, os 365 dias do ano. Não importa se ele esteja na sua residência, utilizando a sua rede social, que é uma extensão do mandato. E isso foi violado porque ocorreu o ativismo judicial, o desrespeito de um poder sobre o outro, que é o poder judiciário, que está interferindo ativamente no poder legislativo. Estão calando jornalistas, padres, estão perseguindo caminhoneiros, músicos, cantores. Falta advogado. Falta, o que mais falta para que a população entenda que o ativismo judicial está violando? Já perseguiu o advogado. Bem lembrado. Então, o que falta à população brasileira entender que o ativismo judicial é um dos maiores males que nós vivemos. E quem não se lembra da DPF 672, que retirou a competência da União, do governo federal, de lidar com a pandemia e transferiu essa competência para os municípios e estados. E olha o que aconteceu. Ativismo judicial, para você que está assistindo, atinge a sua vida 24 horas, porque te obrigaram a tomar um medicamento que não é obrigado, de acordo com a lei. Mas o ativismo judicial deu aso para governadores e prefeitos, senhor presidente, para poder obrigar, forçar as pessoas a isso, perdendo o emprego, não podendo sequer trabalhar, entrar no seu ambiente de trabalho. Então, esse excesso de poder, de um poder, que nós vivemos em um Estado democrático de direito, onde há, em tese, harmonia entre os poderes e há o respeito, é o que nós não estamos vendo. Nós estamos vendo membros da Suprema Corte atuando de forma unilateral, violando artigos da Constituição Federal, violando normas, o Código Penal, o Código de Processo Penal, e colocando à frente o seu entendimento pessoal. A sua capacidade jurídica está limitada ao seu entendimento de que fulano é meu inimigo, por isso os rigores da lei. É o direito penal do inimigo que estamos praticando no Brasil? Onde é que está a liberdade de expressão? Onde é que está a liberdade de opinião, de manifestação, de reunião? Hoje até meme é considerado um ato atentatório ao Estado de Direito, passível de prisão, quebra de sigilo, busca e apreensão. Ou seja, nós estamos vivendo uma transição, o excesso abjeto do ativismo judicial. E isso veio, deputado, para prejudicar e principalmente para deixar a população refém desse ativismo judicial, inclusive o próprio Poder Executivo e o Poder Legislativo estão reféns, porque hoje nós temos, inclusive, violações constantes ao sistema acusatório, doutora Mariane, porque o Ministério Público, ele era, até 2017, e eu digo de forma pejorativa, porque a partir da entrada de um certo ministro no Supremo Tribunal Federal, eu tenho observado que o Ministério Público virou uma peça de ficção. Porque o Ministério Público, de acordo com a Constituição Federal, os artigos 127 e seguintes da Constituição, é o titular da ação penal. Parte dele e da autoridade policial a instauração de qualquer inquérito. Mas até isso, membros da Suprema Corte estão tomando para si, instaurando inquérito de ofício. Isso é inacreditável. Existe um princípio na teoria geral do processo, que é o princípio da inércia da jurisdição. Ou seja, o juiz tem que ser provocado. Mas hoje nós temos magistrados indicados sem nenhum voto, que estão fazendo um estrago imenso no país, no Brasil.
E essas pessoas estão utilizando o poder que têm, que foi conferido pela própria Constituição Federal, para controlar ações do Poder Executivo e controlar ações do Poder Legislativo. Isso é ativismo judicial. Cada membro do Supremo Tribunal é uma Constituição Federal. Mas nós temos uma Magna Carta, que está escrita desde 1988, que essa Magna Carta deveria ser respeitada. Eu respeito a Constituição Federal. Quando eu fiz o meu juramento de advogado, e aqui eu conclamo aos colegas advogados de todo o Brasil, para que defendam a Constituição Federal como ela foi concebida, com liberdade de expressão, vedação à censura. Hoje nós temos a censura, não está mais velada, ela está escancarada. Nós temos membros da esquerda que estão atuando como se PGR fosse, inclusive sugerindo quebra de sigilo e sendo acatada por membros do Poder Judiciário, por um ministro da Suprema Corte, que acatou uma sugestão, um pedido de um parlamentar para quebrar sigilo fiscal, bancário, telemático de um empresário que gera empregos. Ora, está transparecendo à população de que o Supremo Tribunal Federal, infelizmente, está protegendo e defendendo quem está fora da lei e está perseguindo quem está dentro da lei, gera empregos, só por conta de ideologia, porque não concorda com o entendimento daquela pessoa. Até a confecção de bandeiras do Brasil, da nossa pátria, está sendo utilizada como subterfúgio para perseguições. Então, para finalizar o meu tempo, deputado, eu gostaria de alertar a todos os cidadãos do Brasil, a todos vocês, e quero falar diretamente aos advogados: defendam o juramento que vocês fizeram quando se tornaram advogados. Defender a Constituição, defender as leis, defender o Estado de Direito. O Brasil precisa da advocacia. Então, eu, como advogado, me sinto no dever de lutar contra esse ativismo judicial, em respeito à nossa Constituição e também em respeito às nossas normativas legais. Era isso que eu tinha a dizer. Obrigado.